Na semana em que a apresentadora Xuxa revelou ao país os abusos que sofria na infância, o SBT Brasil traz uma história intrigante. Um professor de um dos colégios mais tradicionais de Vila Velha, região metropolitana de Vitória, está na cadeia acusado de pedofilia. Pais de 14 alunos do maternal dizem que ele abusou sexualmente das crianças dentro da sala de aula. A família do professor nega e diz que ele é vítima de uma grande injustiça. Veja na reportagem de Fábio Diamante, Ronaldo Dias e Leandro Calixto. Quem vê a alegria no vídeo da festa junina não imagina o que estaria por vir. Os alunos têm entre 3 e 5 anos de idade. O professor à direita é Ricardo, de 27 anos. Ele dava aula de educação física, era adorado pelas crianças. Um atleta apaixonado por esportes, Ricardo jogou futebol pela seleção do Espírito Santo. É o caçula de uma unida família, loiro de olhos claros. Por onde ele passava, chamava a atenção das mulheres. Mas a vida, cheia de promessas, virou de cabeça para baixo. Ricardo é hoje o protagonista de um dos mais intrigantes casos da justiça brasileira. Ele está preso há mais de 70 dias no Espírito Santo. A acusação, pedofilia. Segundo o Ministério Público, ele violentou 14 crianças do maternal durante as aulas. Ela relata que ele tocava o bumbum dela nas brincadeiras. A investigação começou aqui, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em outubro do ano passado. Em março deste ano, 5 meses depois, o Ministério Público pediu a prisão e denunciou o Ricardo à Justiça. Só que o inquérito não havia terminado. A polícia ainda não estava convencida de que os crimes de fato tinham acontecido. Essa investigação, ela foi ao Ministério Público para um parecer e foi assumida pelo Ministério Público e por lá tramitou. O delegado Marcelo Nolasco ouviu dezenas de pessoas. Enquanto alguns pais acusavam Ricardo, outros defendiam o professor. A mãe de um aluno de 6 anos disse que numa reunião na escola, alguns pais fizeram um julgamento sumário de Ricardo e que foi criado um pânico coletivo. As crianças que, segundo os pais, relataram a violência, foram submetidas a exames no Instituto Médico Legal, o IML. Os resultados foram negativos. Não houve nenhuma materialidade. O DML não constatou qualquer alteração. Pelo tipo de acusação, lesões deveriam ser encontradas. Documentos do processo, que correm em segredo de justiça, revelam que Ricardo teria usado este espaço, chamado de Sala do Tapete Mágico, para violentar os alunos. Meninos e meninas teriam sido despidos. Ele pedia para as crianças ficarem de cueca e de calcinha em sala. Ele ficava rebolando o bumbum para as crianças na sala de aula. Era a brincadeira do dragão. O professor, ainda de acordo com a acusação, colocava os alunos em fila, deitados de barriga para cima, abaixava os uniformes e tocava nas partes íntimas de meninos e meninas. Eram as cosquinhas. Depois, ainda desfilava de calcinha e sutiã vermelhos. A sala, segundo a promotoria, ficava trancada. Tudo isso teria sido contado pelas crianças, mas apenas aos pais e a 2 psicólogas particulares. Só 3 alunos foram ouvidos no chamado depoimento sem dano, quando um psicólogo faz as perguntas numa sala especial, feita para casos de violência contra crianças e adolescentes. Nestes depoimentos, que foram apenas de 3 crianças, elas não relataram atos de abuso. Na escola, ninguém viu nem percebeu qualquer comportamento diferente nos alunos. O tradicional Colégio São José foi além. Sem saber que estava sendo gravada, a diretora da escola disse que a violência não aconteceu. Não tenho nada a comprovar que isso aconteceu. Para a escola, isso não aconteceu. A denúncia, segundo a diretora, teria um único objetivo: dinheiro. Esse pai que está acima, ele saiu da escola, devendo a escola inteirinha, um ano inteirinho. E ele está encabeçando tudo. A escola se sentiu obrigada a demitir Ricardo. Queremos saber se é verdadeiro ou não. A primeira atitude de qualquer empresa é afastar essa pessoa de onde está. O
colégio apresentou um relatório à Justiça que diz que as aulas de educação física aconteciam na quadra. A sala do tatame era usada quando a quadra estava indisponível, o que era raro. O documento faz outra revelação. Os pais chegaram a afirmar que a professora de balé teria cometido o mesmo crime. Hoje em dia eu não passo nem na porta da escola, porque eu não quero que ele lembre do que aconteceu. Eu quero que ele esqueça aquela sala de aula. A família de Ricardo decidiu falar pela primeira vez. Menino de ouro, jamais ele poderia passar por isso. E eu tenho certeza e assino embaixo que ele jamais cometeria isso. Mais do que jurar inocência, irmãos, pai e mãe lutam para provar que Ricardo é vítima da histeria. Se qualquer pessoa pegar a descrição de que é um pedófilo, que é o crime que meu irmão infelizmente está sendo acusado, vai ver que ele não passa nem próximo desse perfil. De um lado, o sofrimento de pais assombrados pela pedofilia. Do outro, um grito desesperado de inocência. A justiça do Espírito Santo está em xeque. Amanhã você vai entrar conosco num presídio de segurança máxima para ouvir o que o professor Ricardo tem a dizer. Me acusaram de uma coisa na qual eu amava fazer, que era trabalhar com criança, eu sabia fazer e machuca muito. Talvez seria mais fácil ser acusado de outros crimes do que desse que eu estou sendo acusado. E o que dizer de um caso desse? Se eu fosse a mãe do professor, teria certeza da inocência dele. Se fosse a mãe de uma das crianças, jamais duvidaria da palavra dela. A Justiça do Espírito Santo tem um caso salomônico nas mãos. Quem não conhece a história das duas mulheres que reclamam a maternidade do mesmo filho? Levadas à presença do rei, o sábio Salomão decide dividir a criança ao meio. Só aí descobre-se a mãe legítima. Ela abre mão do filho, prefere o sacrifício de perdê-lo, a dor de vê-lo morrer. Que a sabedoria seja guia nesse caso. Que a justiça equilibre razão e emoção. E como rei bíblico, revele a verdade. De um lado, pais de 14 crianças acusam um professor de cometer abusos sexuais dentro da sala de aula no Espírito Santo. Do outro lado, uma família que se diz vítima de uma grande injustiça. E aí você vai ver agora que o que é que o próprio acusado tem a dizer. Depois de quase 3 meses atrás das grades, ele falou com exclusividade ao SBT Brasil. Sábado, 3 de março, policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar amanheceram na casa do professor Ricardo. Com eles, uma ordem de prisão. Ele está sendo injustamente acusado de uma coisa que não aconteceu. Do outro lado da rua, pais e mães de crianças supostamente abusadas por ele. Não. A família do professor tentava negociar a forma como ele seria preso. Dentro da casa, Ricardo aguardava ao lado da namorada. Eu peço a Deus todo dia para apagar essa imagem da minha cabeça, porque é revoltante o que eles fizeram com o Ricardo, é triste. Aos 27 anos, a vida de Ricardo mudaria completamente naquele dia. O atleta, loiro de olhos claros, professor de educação física, filho caçula de uma família unida, agora era um pedófilo, capaz de violentar crianças de 3 a 5 anos de idade. Ricardo aceitou dar uma entrevista na prisão. Ele está numa penitenciária de segurança máxima. O rosto dele não será mostrado. Por ser acusado de pedofilia, ele corre o sério risco de ser morto na cadeia. As noites são difíceis, é o momento que a gente põe a cabeça no travesseiro, que a gente passa um filme, né? Nós lembramos da família, lembramos da vida que nós tínhamos lá fora, lembro da minha namorada, lembro dos meus amigos. Ricardo é acusado pelo Ministério Público de abusar sexualmente de 14 crianças, do maternal. A violência teria acontecido durante as aulas, numa tradicional escola de Vila Velha. Me acusaram de uma coisa na qual eu amava fazer, que era trabalhar com criança, eu sabia fazer. E machuca muito, machuca muito. Talvez seria mais fácil ser acusado de outros crimes do que desse que eu estou sendo acusado. As provas contra ele, segundo a promotoria, são os relatos das crianças aos pais e a 2 psicólogas particulares. Esta mãe diz não ter dúvida de que o filho foi violentado.
Eu perguntei se era por cima da roupa. Ele me mostrou enfiando a mão por debaixo da cueca. Laudos do Instituto Médico Legal, o IML, não encontraram marcas do suposto abuso. O Colégio São José afirma que a violência não aconteceu. O coração da gente fica partido. Eu tenho 2 sobrinhos na minha casa, da qual eu os amo, que eu trato com todo amor e carinho, participo da educação deles, e era isso que eu levava para dentro da empresa que eu trabalhava. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente não pôde concluir a investigação. O Ministério Público decidiu processar e pedir a prisão de Ricardo antes disso. Mas documentos do processo, que é mantido em sigilo, chamam a atenção. A investigação teve início em outubro do ano passado, por ordem da juíza Patrícia Pereira Neves, da Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha. A juíza mantém relação de amizade com mães que acusam Ricardo de violentar os filhos. Na internet, pelo Facebook, a juíza mandou uma mensagem de Feliz Páscoa para uma dessas famílias. A resposta foi um convite para comer um bacalhau. A investigação da polícia não encontrava provas. 2 meses depois, em dezembro, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Vaz Felrosa, quis ver o inquérito. Fato inédito na Justiça do Estado, segundo a polícia. Este promotor é quem cuidaria do caso. Uma licença fez com que a investigação fosse passada para um colega dele. Sem saber que estava sendo gravado, o promotor foi sincero. Eu acho histeria coletiva. Eu falei para ele, não faça isso. Eu jamais tomaria injustificadamente, a direção do inquérito. Mas o promotor João Alberto Calvão Gonçalves estava convencido da culpa de Ricardo e denunciou o professor à justiça. O inquérito foi ao MP com uma sugestão de oitiva das crianças no depoimento sem dano para que isso valesse como produção antecipada de prova. E o inquérito não mais retornou. Para o subsecretário de Segurança Pública do Espírito Santo, qualquer interrupção do trabalho da Polícia Civil prejudica a busca pela verdade. Se não houver essa integração de propósitos, juntar o que tem de expertise de cada segmento, o que a lei determina, não vai haver justiça ao final. Justiça ao final. Para os pais das crianças, tem a ver com prisão. Eu não desejo mal a ele. Eu desejo que a justiça seja feita. Eu espero que ele se arrependa do que ele fez. E eu espero que ele volte um dia a ser um cidadão normal. Para Ricardo, justiça é liberdade. Confio muito que eu vou sair daqui justamente por acreditar e por ver, por enxergar que não existe, nunca existiu. E a justiça vai se confirmar, a verdade vai aparecer, os fatos vão esclarecer e isso, obviamente, vai me favorecer. Você já viu milhares de pessoas mostrando o rosto para defender um acusado de pedofilia? É o que você vai ver amanhã. Um exército nas ruas e na internet em nome do tio Ricardo. Eu quero falar para você, Ricardo. Estamos com você, meu amigo. Onde você estiver, estamos te esperando aqui, porque sabemos que a justiça de Deus vai ser feita. A juíza da Infância e da Juventude, Patrícia Neves, confirmou que conhece os pais envolvidos, mas disse que isso não interferiu no processo, que agora está na vara criminal. O promotor do caso, João Alberto Calvão, e o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Vaz Felrosa, foram procurados, mas não comentaram o assunto. Culpado ou inocente? Milhares de pessoas se mobilizaram para manifestar apoio ao professor Ricardo, acusado de violentar sexualmente 14 crianças no Espírito Santo. Os pais garantem que os abusos aconteceram. Já a família do professor tenta, na justiça, fazer com que ele responda ao processo em liberdade. Como nasce uma denúncia de pedofilia? Para provar que Ricardo é inocente, a família dele saiu em busca da resposta. Nessa luta, eles encontraram uma testemunha, um homem que em 2003 foi detido em Vitória, acusado de se masturbar num cinema perto de uma criança. Pai de 3 filhos e avô de 3 netos, o homem contou numa gravação e num documento assinado em cartório que dormia no cinema quando acordou com os gritos de uma mulher. Era uma das mães que hoje acusa Ricardo. Essa senhora, ela vive para isso. Ela está sofrendo algo que não deseja para ninguém.
Mesmo assim, os pais se mostram convencidos de que os filhos foram abusados dentro da escola. Ninguém imagina que isso vai acontecer com você. Porque se eu tivesse a menor desconfiança que isso pudesse acontecer, eu não teria matriculado minha filha naquela escola. Ele disse que quando ele e um amigo iriam defender uma amiga do professor, que não queria brincar com ele de namorado, ele colocava ele de castigo, pendurado de cabeça para baixo. O acusado na prisão se defende. Confio muito que eu vou sair daqui justamente por acreditar, por ver, por enxergar que não existe, nunca existiu. E a justiça vai se confirmar, a verdade vai aparecer, os fatos vão esclarecer e isso obviamente vai me favorecer. Ricardo, 27 anos, era o professor de educação física dos alunos do maternal do Colégio São José, um dos mais tradicionais de Vila Velha. Está preso há 83 dias, acusado de violentar sexualmente 14 crianças, de 3 a 5 anos de idade. Tudo, segundo a promotoria, teria acontecido dentro da sala de aula. Quando toca o nome do professor Ricardo, ela demonstra uma agressividade muito grande, fala que não quer conversar sobre o assunto, ou seja, ela precisa de um tratamento. Para a Justiça do Espírito Santo, os relatos das crianças aos pais e laudos de psicólogas particulares são provas suficientes. A polícia não tinha concluído a investigação. Só 3 crianças tinham sido ouvidas no depoimento sem dano e elas nada disseram. Exames do Instituto Médico Legal, o IML, feito nas crianças, não encontraram marcas do suposto abuso e a escola diz que a violência não aconteceu. Apesar do peso da acusação, o professor demonstra uma serenidade que chama a atenção. A explicação, segundo ele, está do lado de fora. A minha segurança e a minha certeza é que eu tenho uma família que me ama e que está brigando comigo, junto às pessoas que estão lá fora também torcendo pela minha liberdade. É uma alegria saber que eu tenho esse exército lá fora junto comigo. Ricardo tem razão. Muita gente entrou na briga para provar que ele não é um pedófilo. Já são milhares de pessoas nas ruas de Vitória e de Vila Velha e também na internet. No Facebook já são quase 4.000 pessoas. Gente que mostra a cara e até os filhos para dizer que acredita no tio Ricardo. A mãe de um ex-aluno reproduziu as palavras do filho. Tio Ricardo não fazia nada disso, ele só ensinava educação física. O exército a que Ricardo se refere nasceu dentro da casa dele, dos mais novos aos mais velhos. Ele vai continuar vivendo a vida dele como ele sempre fez, vai lutar por tudo que ele conseguiu. Na porta do fórum, hoje, em Vila Velha, dezenas de pessoas fizeram uma manifestação a favor de Ricardo. Lá dentro foram ouvidas as testemunhas de acusação, pais das crianças e psicólogas particulares. A audiência de hoje chegou a ser marcada para sexta-feira da semana passada, Dia Nacional de Combate à Pedofilia. Ricardo seria um troféu. O juiz José Augusto Faria de Souza, responsável pelo caso, disse que não sabia da data. A audiência só foi transferida para hoje pela Corregedoria da Justiça a pedido da defesa. O professor passou o dia trancado numa sala do fórum. Na entrevista no presídio, ele falou muito da namorada. Ela está presa junto comigo, porque ela já veio me visitar e falou essa frase para mim: eu estou presa junto com você, nós vamos até o final. Isso me confortou muito. Eu me sinto presa porque a gente fazia muita coisa junto, a gente ia malhar junto, a gente saía para passear, a gente ia para a praia. A camisa que a família de Ricardo veste, aos poucos ganha as ruas de Vila Velha. No futebol que ele sempre participava, todas as terças e quintas-feiras, as palavras também são de luta. Quero falar pra você, Ricardo, estamos com você, meu amigo. Onde você estiver, estamos te esperando aqui, porque sabemos que a justiça de Deus vai ser feita. Os amigos que todo mundo pergunta por ele: pô, cadê aquele alemão que jogava com nós aqui? Pô, cadê aquele cara? Sumiu. A gente fala o quê? Dentro de suas casas, os pais das crianças supostamente abusadas também lutam pelo que enxergam como justiça. Eu vou fazer o melhor. Talvez se fosse por mim, se tivesse o abuso comigo, eu teria desistido. Mas por ele, eu vou até o fim, porque esse crime não pode ficar impune.
Dentro da prisão, Ricardo, quando pensa em justiça, faz planos. Me vejo com minha família, dentro da minha casa, com um novo emprego, com minha noiva, correndo atrás de um bom futuro, para poder dar para os filhos que eu quero ter. E amanhã a pergunta: será que a justiça brasileira está preparada para julgar casos como esse? A história do professor Ricardo, acusado de abusar sexualmente de 14 meninos e meninas no Espírito Santo, é um quebra-cabeça difícil de montar. A família do professor garante que ele é inocente. Os pais das crianças têm certeza de que os filhos foram violentados. Agora, será que a justiça brasileira está preparada para julgar casos como esse? Que tipo de homem é capaz disso? Dentre os fatos que foram relatados pela minha filha, a gente tem que o professor pedia para as crianças ficarem de cueca e de calcinha em sala, que ele ficava rebolando o bumbum para as crianças na sala de aula. Falou que ele brincava de correr, de dar beijo na boca. Para esses pais, o professor de educação física Ricardo, de 27 anos, é um pedófilo. Ele está preso, acusado de violentar sexualmente 14 crianças do maternal, no Colégio São José, em Vila Velha. Hoje eu me encontro na situação da qual eu via as pessoas na televisão e criticava. Hoje eu me encontro no lugar daquelas pessoas, sendo acusado de uma coisa que não fiz. Para a Justiça do Espírito Santo, o relato das crianças aos pais e a psicólogas particulares são provas suficientes para que o professor fique preso e responda a um processo. Eu desejo que a justiça seja feita. Mas para os advogados de Ricardo, são inúmeros os erros cometidos pela Justiça. É uma situação emblemática de uma acusação extremamente grave, pelo que isso representa na vida dele e na vida, inclusive, das próprias crianças. Deveria ter uma cautela muito maior na apuração dos fatos. A investigação que era feita na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente foi interrompida. O Ministério Público decidiu acusar o professor antes disso. O resultado final da investigação não é de responsabilidade da DPCA. Os exames do Instituto Médico Legal, o IML, não encontraram vestígios das supostas violências nas crianças. Segundo a polícia, apenas 3 crianças tinham sido ouvidas no depoimento sem dano, quando um psicólogo faz perguntas numa sala especial feita para casos de violência contra crianças e adolescentes. Nenhuma delas confirmou a violência. A advogada e psicóloga Alexandra Ullmann, especialista em direito de família, diz que laudos particulares não podem ser considerados uma prova indiscutível. Quando se ouve criança, a gente faz perguntas genéricas. O que aconteceu naquele dia? E não, naquele dia você estava em tal lugar com fulano fazendo tal coisa? São perguntas que não podem induzir respostas de sim e não. Qualquer erro pode fazer da criança a maior vítima, mesmo que o abuso não tenha acontecido. Isso é um crime, fazer isso com uma criança, porque essa criança vai crescer acreditando que aquele fato aconteceu. Nos próximos dias, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai julgar um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Ricardo. Os advogados querem que o professor tenha o direito de responder ao processo em liberdade. Enquanto isso não acontece, a mobilização a favor de Ricardo só aumenta. Esta médica vive no Rio de Janeiro. É uma ex-namorada de Ricardo. Mesmo de longe, diz que está pronta para entrar na briga. Eu tenho a completa e absoluta certeza da inocência do Ricardo. Primeiro porque eu convivi com ele, ele conviveu com a minha família. Os meus pais, os meus irmãos apoiam, estão muito consternados com essa situação. Um professor que jura a inocência. Essa acusação que foi feita contra mim é completamente absurda, completamente sem sentido. Pais que sofrem com o fantasma da pedofilia. Se eu tivesse a menor desconfiança que isso pudesse acontecer, eu não teria matriculado minha filha naquela escola. Nas mãos da justiça, a responsabilidade de encontrar as respostas.